Vamos lá, gravando então. Bom dia, mais uma vez. Vamos começar por nossa atividade sobre, bom dia, Nadson, sobre, que nós chamamos aqui de Teoria da Literatura, parte 2, que é aquela específica sobre poesia. Uma atividade bem tranquila, né? Bem facinho. Vamos ver se vocês lembram dela. Vou abrir aqui o nosso vídeo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Olá, Da turma. leitura Vamos bater hoje um papo do Paulo Leminski. Vou abrir no YouTube aqui, só para a gente poder visualizar o poema do Leminski. hoje um papo cabeça. A gente... Olha, acabamos de chegar em 700 inscritos. Nem tinha visto isso. Muito bem. Daqui a pouco a gente chega nos 1000, hein? Vamos lá, ajudem aí. Vamos nessa. Atividade, poesia e versificação. Nós tivemos a aula sobre poesia, sobre o conceito mais amplo, né, a partir da leitura do poema do Paulo Leminski, e com esse vídeo complementar sobre versificação, a parte mais burocrática, né, os conceitos, a métrica, a escansão, a rima, né? E aí, na atividade, eu peço que vocês usem esses conceitos da aula sobre versificação para ler o poema do Leminski, né? Exatamente para aplicar no poema do Leminski. Já estamos gravando, Tailândia. A Tailândia pediu lá para... Ih, ela perdeu a música dela, olha aí. Perdeu a música. Mas tudo bem. Vamos lá. Quem pode ajudar aqui na leitura? Quem se disponibiliza? Soltar a voz. Opa, tá marcando aqui, mas é sem querer, tá? Não tá marcado nada certo. Eu posso? Pode sim, Letícia, por favor. Primeira questão. Utilizando os conceitos de versificação para analisarmos o poema de Paulo Leminski, Limites ao Céu. Ao Léo. Qual a sua classificação no que diz respeito à métrica? Para realizar a contagem das sílabas, o poema consta na descrição da videoaula acima. O que é poesia? Isso aí. Então, vocês tinham que ir lá na descrição do nosso vídeo e fazer a contagem das sílabas poéticas para responder isso. Alternativas, Letícia, desculpa, eu te interrompi antes de terminar. Quais são as alternativas? Primeira alternativa. O poema é composto apenas por versos decassílabos. Segunda alternativa. O poema é composto por versos redondilhos. Terceira, o poema é composto por versos livres. Quarta, o poema é composto por versos alexandrinos. Isso aí. Está marcado ali, mas foi sem querer, tá? Não estou dizendo que é a certa nem que é a errada. Quero saber de vocês, quem lembra alternativa A, o poema do Leminski em versos decassílabos. B, redondilhos. Eu vou já colocar o poema na tela para vocês verem. Versos livres, alternativa C, ou versos alexandrinos, alternativa D. Os versos alexandrinos, gente, são versos de 12 sílabas poéticas com uma cesura bem no meio. Então, é um dos versos mais difíceis da língua portuguesa, da metrificação em língua portuguesa, porque ele exige não apenas as 12 sílabas poéticas, mas um corte sempre exato, bem ali na sexta sílaba. É coisa de parnasiano, né, desse jogo com a linguagem, exatamente para testar os limites do Paulo Leminski, sílabas. B, redondilhos. Lembrando que redondilhos, né, são tanto os redondilhos maiores, 7 sílabas, como nós falamos lá na nossa aula sobre o Alto da Barca do Inferno, né? Todo ele em redondilhas maiores. E também as redondilhas menores, 5 sílabas, são os versos bem populares, né? Quando eu falo versos redondilhos, se refere a qualquer um deles. E alternativa C, versos livres. Isso.
ou de alexandrinos? Lembram ou vão contar de novo? Aguardo as respostas no chat. Resposta Versos chegando. livres. Resposta chegando. Muito bem. Será que é versos livres, hein? Hum. Dez segundinhos. Cinco, quatro, três, dois, um. Beleza. Foi todo mundo aqui na alternativa C? Conferir. Isso, todo mundo que começou respondendo, pouca gente, né? Vamos participar, pessoal. Temos 40, 35 aí na sala. Então, vamos contar aqui, por exemplo, esse verso, né? Linguagem em estado de purê. Acabamos na pureza, na última sílaba tônica. Nós tivemos aí, acabei de encontrar, tem gente chegando, Raíza, bom dia. Acabei de encontrar aqui um verso de 10 sílabas, um verso decassílabo aqui dentro, mas foi só para assustar vocês. De fato, não é porque tem um verso de 10 sílabas que o poema vai ser decassílabo, né, gente? A grande maioria deles são em sílabas variadas, né? O poeta não estava preocupado com a métrica, né? Podemos contar qualquer outra aqui que vai dar outra numeração. Relembrada na tranquilidade. Tranquilidade. Então, esse só tinha 9. E por aí vai, né? O poeta não estava preocupado com a métrica. Inclusive, a musicalidade é uma coisa secundária nesse poema, né? Por mais que conceitualmente ele fale sobre isso desde o começo, né? Words set to music, palavras transformadas em música, não é a musicalidade a grande busca desse poema, é muito mais uma questão conceitual, né? Nós podemos, inclusive, o Ezra Pound, esse cara aqui, poeta vanguardista, ele vai criar uma teoria dizendo que um poema pode, em um poema pode predominar 3 coisas diferentes, né? A melopeia, que é quando o poema busca, acima de tudo, a musicalidade, né? Melo, de melodia, mas pode ser também a logopeia, logos, de discurso, de razão. Então, na logopeia, o poema busca muito mais esse jogo de palavras, esse jogo conceitual, que é o caso desse poema, claro, né? Diversos conceitos aí de poesia dentro de um poema. Pensando esses limites da poesia, né? Mas são limites ao léu, como se fossem limites jogados ao léu, porque cada poeta pensa limites diferentes, né? E uma terceira predominância que pode existir num poema, segundo Ezra Pound, é a fanopeia, ou seja, um poema que, acima de tudo, busca as imagens, a criação de imagens, né? Então, você pode ter aí predominância da musicalidade, ou da razão dos conceitos, ou das imagens, né? É claro que, na grande maioria dos poemas, tudo isso vem junto e misturado, né? Mas é interessante para a gente pensar essas predominâncias e perceber que nesse poema existe uma musicalidade interessante por causa das diversas línguas, né? Da pronúncia dos nomes dos autores e de algumas citações em inglês ou em... Nem lembro se tem algum em espanhol. Sim. Isso, Lo Impossível, Hecho Possible, do Garcia Lorca, exatamente, né? E duas, se não me engano, em inglês, Poetry to Inspire, Criticism of Life, 3, então, né? Porque Words Set to Music. Então, a musicalidade do poema tá vinculada a essas diversas línguas e a essas múltiplas, diferentes formas de pronúncia dos nomes dos autores, né? Porque Heidegger, Paul Valéry, Alfred de Vigny, né? Então, essa mudança de língua
né? Já é uma sonoridade interessante que o poema tem. Mas então, perfeito, nós estamos aqui num poema composto por versos livres. Muito bem. Segunda questão, continuando. Quem lê para mim? Participar? Essa é rapidinha. Eu vou ler. Continuando a aplicar os conceitos da versificação na análise do poema de Leminski, qual a sua estrutura rímica? 1. Rimas opostas. 2. Rimas alternadas. 3. Rimas paralelas. E 4. Versos brancos. Isso aí. Então, alternativa A, rimas opostas. B, rimas alternadas ou cruzadas. C, rimas paralelas, emparelhadas ou versos brancos, né? As rimas opostas, quando eu começo com uma rima e no meio tem outra e fecho com outra. Então, A, B, B, A, por exemplo, né? Rimas alternadas, cruzadas, podemos dizer que são as mais comuns, né? A, B, A, B. Rimas paralelas ou emparelhadas, A, B, B, né? Quando as rimas estão juntinhas e ficam paralelas, não se cruzam, não se alternam. Ou versos brancos, que é simplesmente poema que não se utiliza de rima. Não tem uma estrutura rímica, né? São versos brancos. Vamos voltar lá? A, B, C ou D. Deixa eu dividir a tela, que aí fica mais fácil, né? Para vocês verem as rimas e as alternativas. E aí? Respostas no chat. Resposta chegando. Pergunte não, Mariana, afirme. 10 segundinhos para a gente poder comentar, ter tempo para comentar os conceitos de vocês sobre poesia, rapidinho, e também depois as correções, né, as traduções, digamos assim, que vocês fizeram do Patativa, da versão, da variante regional para a variante culta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, Carlos Vinícius aí no limite, nos limites ao Léo. Todo mundo aqui que respondeu. Eita, Deus abençoe aí a Beatriz, que não seja nada grave, e obrigado por avisar, Clarinha. Ok, todo mundo que respondeu aqui foi na letra D, versos brancos. Isso aí, gente, versos sem rima, né? Aqui a gente está diante de um poema pós-moderno, né? Então, é uma poesia que busca outras questões, né? Que não exatamente a métrica e a rima, né? Então, você vê que um caso termina em dante, no outro ao, no outro cernes i, a fala do. Então, vocês veem, inclusive, que essa quebra do verso, né? Ela seria impensável dentro de um padrão parnasiano ou de um padrão antigo de poesia, né? Terminar o verso no ao, cernes i, a fala do. Então, propositalmente, ele está quebrando o verso em locais não padronizados, né? Em locais não naturais, digamos assim, para a poesia digamos assim, para a poesia normal, para a poesia antes do modernismo, que busca quebrar exatamente todas essas regras da poesia, todas essas questões de metrificação e rima. Não que elas não voltem a aparecer, né? Apesar da modernidade querer derrubar tudo, quebrar tudo, na verdade ela não consegue, né? Porque essa questão da metrificação, essa questão da rima tem bases muito antigas, muito sólidas, não são por acaso, não são mero joguete, né? A métrica e a rima existem porque elas servem para auxiliar a memória daquele poema,
né? Servem para a musicalidade daquele poema. Então, a métrica e a rima não são apenas joguetes que os modernos simplesmente digam, isso não faz mais sentido, vamos acabar, né? Tanto é que grandes poetas depois vão voltar à métrica e à rima. Até hoje, né, o soneto está aí em grandes poetas contemporâneos. Então, a que época literária pertence? Olha aqui a gente saindo um pouco pensando das escolas literárias, retomando aqui, tentando relembrar aquela aula sobre o humanismo, lá do professor João, uma aula complementar que a gente passou, né? A que época literária pertence Dante Alighieri, o autor do célebre poema épico A Divina Comédia. E aí a gente está conectando aqui o Dante, né? Dante Alighieri, que aparece no poema do Leminski, que foi mencionado lá na aula sobre o humanismo em Portugal. Putz, dei a resposta. acabei de falar, né? Que alternativa A, modernismo, B, barroco, C, humanismo, D, trovadorismo. É isso que dá ficar falando demais, já dei a resposta da questão. A que época literária pertence Dante Alighieri? Acabei de dizer que ele apareceu lá na nossa aula complementar sobre o humanismo em Portugal, então, obviamente, ele né, Letícia? Ele é um autor do humanismo, né, dessa transição da Idade Média para a modernidade. O Dante Alighieri, ele bebe muito, né, como se diz, né, ele bebe muito da fonte dos trovadores, né, ele bebe muito do trovadorismo, do Arnaud Daniel, mas ele faz uma mudança radical rumo ao humanismo, né, tanto que no trovadorismo a gente não encontra poesia épica, né, o Dante já é marcado por esse grande poema épico que é a Divina Comédia. O parnasianismo, o trovadorismo, desculpem, ele é extremamente lírico, né? E a gente vai já falar rapidamente sobre essas diferenças a partir dos conceitos que vocês colocaram, e em breve, em frente, nós teremos uma aula específica sobre essas diferenças entre o lírico, o épico e o dramático. A partir do Camões, dentro do classicismo, a gente vai estudar, que é o movimento que vem, né, depois do humanismo, classicismo, a gente vai estudar esses gêneros literários. Então, dentre os conceitos reunidos por Leminski para compor o seu poema, qual você achou mais interessante ou complexo? Por quê? Muito legal as respostas de vocês. Muita gente, acho que a maioria, gostou do conceito do Mayakovsky, né? Mayakovsky, um grande poeta russo, lá da época da Revolução Russa, né? Começo do século XX, vanguardista, master, em que ele fala uma viagem ao desconhecido. Muita gente gostou desse conceito. Muita gente gostou também do Poetry to Inspire, né? Poesia é para inspirar, do Bob Dylan, outro cara muito interessante, né? Que é músico e poeta ao mesmo tempo, tanto que ganha o prêmio Nobel. E ele então, exatamente marca essa questão, né? Um músico, mas que ganha um prêmio Nobel de literatura. Então, faz essa junção aí de forma muito criativa e genial entre a música e a poesia, né? Retomando a ideia do trovadorismo. Oi, meu amor, papai tá dando aula. Pai, mas eu ouvi tu dizendo Dante, tu não tava falando É o Dante Alighieri, não é o Dante, o cachorrinho da vida é uma festa, não. Apesar de que o nome do Dante, o cachorrinho da vida é uma festa, é uma menção ao Dante Alighieri. Vai, coração, papai tá dando aula. Vocês viram aí a intertextualidade. Como a gente falou sobre isso, né, na aula passada, que a gente lê as coisas muito antes de ler o livro, né? Como que as referências vão aparecendo para as crianças, né? Você vê aí A Vida é uma Festa, um filme da Disney, não sei se vocês já viram, que é lindo. Fala sobre aquela festa mexicana do Dia dos Mortos, né? Que eles fazem oferendas para os mortos. E o guia... É lindo, né? Esse filme é emocionante, porque a avó do Miguel tem Alzheimer, e aí no final ela se mexe e volta a falar por causa da música,
né, porque ela relembra a música do pai dela. Olha, a gente está falando de música e de poesia, né, me arrepiei todinho aqui. E o guia espiritual, que é o cachorro do Miguel, se chama Dante. E isso é uma referência ao Dante Alighieri, claro, né, porque o Dante Alighieri representa o quê? Exatamente essa viagem para o mundo dos mortos, né. Então percebam como as referências aparecem para as crianças muito antes delas saberem quem é Dante Alighieri e quem é Divina Comédia, né, a gente falou sobre isso. E me arrepiei todinho aqui com essa história. Não, mas não dei spoiler. Falei, né? Dei spoiler. Não, mas o filme é muito mais do que isso, tá, Alexandre? Não, é muito mais do que isso. E mesmo eu tendo dado spoiler, você vai se emocionar. Foi mal. Pergunta para meditação. O seu conceito de poesia, qual é? Vamos lá, eu selecionei aqui alguns conceitos de vocês. O Léo, né, para usar o conceito a expressão do Leminski, para a gente comentar e, a partir deles, pensar algumas questões. E também fazer uma revisãozinha textual, tá? Sem constrangimentos para ninguém, porque estamos aqui para aprender. Então, o que é poesia para você? Olha que conceito interessante do Alex Francisco, que está aí, eu vi ele entrando depois, um pouco depois, mas eu vi. É uma forma acústica na leitura. Toda pessoa poderia tirar um tempo para ler e ouvir um poema para melhorar sua vida. Adorei esse conceito do Alex. Ele fala é uma forma acústica na leitura, que tem tudo a ver exatamente com isso, né, que a gente está falando. A poesia ela é feita para ser recitada, declamada, falada em voz alta e muitas vezes, inclusive, cantada, né? Então, forma acústica, exatamente essa ideia de que o poema precisa sair pela nossa voz para que ele realmente atinja os seus objetivos. Muito legal, Alex. Aqui a gente pode corrigir apenas duas questõezinhas, que é isso daqui, que é um erro super normal, todo mundo está errando isso ultimamente, né? Essa questão do Rzinho no final do verbo, né? Toda pessoa poderia tirar um tempo para ler e ouvir um poema para melhorar sua vida. Então, faltou esses Rzinhos aqui, gente. Por que a gente está errando tanto isso? Porque a gente fala tão rápido, né, que não pronuncia muitas vezes esse R, né? Toda pessoa poderia tirar um tempo para ler e ouvir um poema para melhorar a sua vida. A gente acaba não pronunciando esse R e isso acaba indo para a nossa escrita. A gente tem que prestar atenção nisso, tá? Lá no poema do Patativa, inclusive, ele brinca com isso também, mas aí a gente tem que perceber que quando estamos respondendo uma atividade da escola, busquemos a formalidade, tá? Busquemos a variação culta, a variação padrão, evitando essas variações regionais, tá? Então, como é que a gente faz para saber que precisa esse verbo ir para o infinitivo, ou seja, ficar com esse R no final? Porque aqui, gente, ó, toda pessoa poderia. Então, já tenho na frase o verbo que está conjugado. A pessoa poderia. Então, os próximos verbos não precisam mais estar conjugados. Eles podem vir no infinitivo, eles devem vir no infinitivo impessoal. Tanto é que você já tinha acertado aqui, né, Alex? Ler e ouvir, tá tudo no infinitivo. Então, tirar e melhorar, também tudo no infinitivo, porque todos eles estão se relacionando ainda a essa pessoa que poderia, né, tirar um tempo para ler e ouvir um poema para melhorar a sua vida. Todos esses verbos ainda estão se referindo a essa mesma construção inicial e continuam, então, no infinitivo. Beleza? Aqui, o conceito do Gleidson, na minha opinião, poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. Muito legal. A única correção aqui seria uma vírgulazinha aqui, né? Na minha opinião, vírgula. Poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. Aqui a gente pode só fazer um comentário, que é o seguinte, né? A nossa visão de poesia hoje, o conceito que predomina é exatamente o conceito da poesia lírica. E aqui a gente faz um spoiler da aula dos gêneros literários, porque aí a gente já vai fazendo a repetição espaçada, né? Retomando esses conceitos depois e vai ficando mais claro para vocês.
a gente tem como conceito geral de poesia a poesia lírica, ou seja, essa poesia subjetiva, subjetivista, né? Porque, de fato, é o que mais se faz hoje. Então, notoriamente, o conceito predomina. Mas nós temos também uma poesia épica, em que não é exatamente esses sentimentos e essas visões pessoais do poeta que deve prevalecer, mas uma visão mais ampla, tá? Uma visão menos subjetiva e mais objetiva. A poesia épica, ela busca ser mais objetiva do que a lírica, ela busca ser uma voz social, uma voz da própria comunidade. Então, por isso lá, por exemplo, na Divina Comédia, que o Dante está fazendo uma narrativa que não fala apenas dele, mas que fala de todo o seu tempo, né? Já que é o exemplo que a gente acabou de citar, né? Uma visão, a gente tem a partir da Divina Comédia, não apenas a visão do Dante enquanto subjetividade, mas uma visão da própria Idade Média como um todo, né? Daquele pensamento, daquela época. Isso é a grande diferença aí entre a épica e a lírica. E nós temos também, só que aí já não se pratica mais tanto, né, que é a poesia dramática, quando o texto teatral é escrito em versos, como são o caso dos autos, que a gente lê o Alto da Barca do Inferno, depois vamos ler o Alto de São Lourenço, e etc. Só para a gente ir guardando esses conceitos que depois vamos trabalhar mais a partir do Camões, tá? Poesia é palavras harmoniosas que juntas formam frases com ótimas rimas. Poesia é muito mais que simples palavras. Muito legal também o conceito aí da Caroline do Nascimento. E aqui, professor, será que eu teria que corrigir? Poesia são palavras harmoniosas? Não. Olha que interessante, ela acaba fazendo um recurso poético aí, né? Por quê? Porque o sujeito, apesar da gente ter essa vontade de colocar no plural, porque o que vem depois está no plural, né? Palavras harmoniosas, mas o sujeito está no singular. Então, eu posso, sim, dizer poesia é palavras harmoniosas, porque eu quis fazer a concordância do meu verbo com o sujeito, dando essa prevalência ao sujeito, tá? Fica diferente, soa diferente, mas está certinho. Poesia é palavras harmoniosas que juntas formam frases com ótimas rimas. Poesia é muito mais que simples palavras. Aqui poderia, no lugar da vírgula, ser um ponto, né? Ela está falando, usando a poesia com letra maiúscula, como um conceito, então não está tão errado ser uma vírgula. E depois vira uma letra maiúscula, porque a letra maiúscula ela está usando a poesia como um conceito, como um símbolo, né? Mas ficaria melhor um pontinho aqui. Que toda obra de arte busca a poesia, escreveu a Daniele Silva Machado, percebendo na essência a nossa videoaula sobre poesia, né, que a gente fala sobre isso. Poesia está relacionada à literatura, mas também pode estar relacionada a qualquer das artes. E aí a Raíza chuta o pau da barraca, digamos assim, dizendo o seguinte, para mim, eu poderia ter uma vírgula aqui, o que mais representava a poesia era a escrita. Porém, a mosca, eu acho que aqui ela quis dizer a música. Raíza está aí? Deve ter sido o corretor automático dela. Por favor, prestem atenção nesse corretor automático, que às vezes ele faz a gente passar por cada uma, né? Então, releiam o que vocês escrevem para ver se o celular não acabou corrigindo as palavras. A Raíza está aí? Para ela confirmar se era a música que ela queria dizer aqui. Eu tentando mexer no mouse para mexer no celular ao mesmo tempo. Olha que loucura. Raíza? Tá sim. Confirma para mim, Raíza, se você estava querendo escrever, a que você quis escrever foi a música e não a mosca. Por favor. Então, era escrita, porém, a música... Cadê você? A música tem seu grande papel, pois a elaboração de uma letra utiliza as técnicas e formas de elaboração e etc. Aí ela chuta o pau da barraca e diz assim, poesia, na verdade, pode ser qualquer coisa, né? Então, se a gente vê que a poesia é esse sentimento que qualquer arte busca, né, transmitir, então é possível dizer, sim, que poesia, na verdade, aqui a gente pode botar umas vírgulas, pode ser qualquer coisa. É isso que os modernos quiseram dizer, né?
Ou quando um artista plástico pega um mictório, coloca de cabeça para baixo e diz que isso é uma obra de arte, né? Então, aí a gente pode, não dá para discordar da Raíza completamente. Mas vamos em frente, então, para que a gente consiga chegar no Patativa. Aqui. Então, gente, todas essas atividades compõem, né, a nossa avaliação do primeiro bimestre, que estamos concluindo, e já que a gente está falando tanto de poesia, hoje eu vou postar para vocês concluírem essa primeira fase, pelo menos esse diário de leitura do nosso primeiro bimestre, e aí vocês vão ter que escrever. A minha sugestão para essa conclusão do diário de leitura de vocês é exatamente que vocês escrevam um poema, né? Estamos falando tanto de poesia, então que vocês escrevam um poema sobre essa leitura, sobre esse livro que vocês escolheram, ou sobre esse conto, né? Muita gente escolheu apenas um conto e ficou nele mesmo. É uma pena, né? Porque poderia ter lido muito mais. Mas, enfim, fica da escolha de cada um, eu deixei livre, né? Então, vocês escrevam um poema sobre essa leitura, sobre essa experiência do diário de leitura, tá? E aí eu vou sugerir que vocês busquem trabalhar a métrica nesse poema de vocês, para que vocês ensaiem, tentem esse jogo de linguagem da métrica, tá? Tentar escrever esse poema ou em versos decassílabos ou em redondilhas maiores, para vocês tentarem e verem como é interessante, né? Como, na verdade, isso pode ajudar na escrita muito mais do que dificultar. É um jogo de linguagem interessante, espero que vocês gostem desse... Professor, Oi. a gente tem que fazer um poema, Isso, para a conclusão do diário de leitura, vocês vão escrever um poema sobre a leitura de vocês, ou sobre a história do livro, ou sobre como foi essa experiência de leitura, bem livre o tema, mas contanto que ele seja em forma de poesia, tá? Beleza? E de preferência metrificado, que vocês tentem fazer em versos ou decassílabos, de 10 sílabas poéticas, ou de 7, em redondilhas maiores, tá? Claro que se errar a contagem das sílabas poéticas, isso vocês não vão perder ponto, nada disso, né? A totalidade da nota de vocês todas essas atividades, as entregas dos diários de leitura, não vai ser só essa atividade final que vai gerar a nota de vocês. Então, escrevam com tranquilidade. Ninguém merece escrever poesia à força, né? Busquem escrever com prazer. Alguém, Gabriela? Eu também tenho mais uma dúvida. Como é que faz versos decassílabos? Eu não entendi essa parte. Se você vai escrever uma frase e vai ver se ela tem 10 sílabas poéticas, tá? Você vai contar as sílabas poéticas e aí quando chegar nas 10, você passa para o outro verso, tá? É quase a mesma coisa da contagem das sílabas gramaticais, com duas diferenças básicas, né? Que quando duas vogais se encontram, a gente junta essas sílabas. Quando uma palavra termina numa vogal e a outra também, a gente pronuncia junto. Então, a gente conta uma sílaba só, tá? E, no final, a gente conta só até a sílaba mais forte, tá? Qualquer dúvida sobre isso aí, vocês podem rever lá a aula sobre versificação, beleza? Ok. Tem gente aí que já tem experiência de escrita poética, aí a Ávila está falando, então aí você já escreve algum sobre a sua leitura. Beleza? Vai ser uma experiência interessante, vocês vão ver, a gente é nordestino, a gente tem na veia essa habilidade poética, vocês vão ver só, vai sair tranquilo. Então, vamos só responder aqui, deixa eu ver o nosso tempo, se a gente passa direto para o Patativa do Assaré. Aqui eu vou só relembrar, gente, rapidinho, né? Qual dos tipos de variação linguística refere especificamente às mudanças que se operam na língua com o decorrer do tempo?
Decorrer do tempo, diacrônicas, né? Tá todo mundo acertando, ou quase todo mundo acertando essas questões. A gente falou bastante na aula passada, tá bem fresquinho, né? Referentes a decorrer do tempo, diacrônicas, né? Cronos, tempo. Já os sotaques regionais enquadram-se em que tipo de variação? Diatópicas, né? Topos tem a ver com lugar, topografia. Então, diatópicas, referentes aos sotaques regionais. Se é regional, então é diatópico. Eu fiz rapidinho essas duas, para a gente poder ter tempo de ler o poema do Patativa, que era o principal, né, dessa nossa atividade. Ah, e antes da gente passar para ele, tem essa daqui, que é bem legal também, é do Enem, então vamos ver essa daqui rapidão. E aí a gente tem a oportunidade aqui de mostrar para vocês, inclusive, essa questão da versificação, e eu exemplifico para vocês aqui a contagem das sílabas poéticas, para quem está em dúvida, beleza? Olha aí, ó. Ai, se cesse, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse. Um poema do Zé da Luz, que inclusive é recitado pelo pessoal do Cordel do Fogo Encantado, né? Fica muito mais interessante. Caiu no Enem 2015 e diz o seguinte, eu vou ler rapidinho e vocês respondem rapidinho para a gente chegar no Patativa a tempo. Se bem que o Josemir não vai dar aula hoje, então a gente está tranquilo, né? O poema foi construído com formas do português, não vai fazer MIT. O poema foi construído com formas do português não padrão, tais como juntim, nós, talvez. Essas formas legitimam-se na construção do texto, pois, alternativa A, tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros, B, compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras, C, revelam o bom humor do eu lírico do poema, D, revelam as escolhas de um poeta não escolarizado, ou E, aqui a cada vez que você abre esse formulário, elas aparecem numa ordem diferente, né? Alternativa E, estão presentes na língua e na identidade popular. Então, qual dessas alternativas é a resposta correta, gente? Essas formas legitimam-se na construção do texto, pois o conceito-chave dessa questão é exatamente esse verbo aqui, legitimam-se, né? Essas formas são legítimas na construção do texto, por quê? Aí eu pergunto para vocês. Respostas chegando. A participação nas respostas hoje está pequena, pessoal. Vamos aqui no chat. Alguém falou que ficou em dúvida entre a B e a C, Mirela? Oi. Será? Vamos já comentar aqui. Ou não, não sei. Vamos comentar. Acho que eu errei, foi tudo, porque eu disse entre a segunda e a terceira, estão dizendo que é a última. Todo mundo está indo na última aí. Teve muita gente que errou, sim, essa questão no formulário. Ela não é tão simples. Mas a grande maioria está acertando, sim. A alternativa é, né? A chave dessa questão é exatamente isso, né, gente? O que legitima
o poeta a se utilizar desse palavreado, né, como a gente fala? Ele está inventando esses termos? Não, né, gente? Quem que nunca escutou um talvez? Quem que nunca escutou esse tipo de construção, ainda mais a gente aqui no Nordeste, né? Se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. A gente fala juntinho, a gente fala, nem precisa ser um sertanejo, nem precisa ser uma pessoa mais velha, nem, né, um agricultor que nunca saiu da roça, para dizer esse tipo de construção. A gente fala também. Tolice, né? Então, essas formas legitimam-se não porque ele está inovando, ele não inventou, né? Compõe um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras, muita gente marcou esse, Mirella, não se preocupe, não foi só você, tá? Não, gente, ele não está inventando nada, né? Ele está pegando uma musicalidade que é do povo, né? Que está na rua, né? Então, ele não está inventando estruturas linguísticas inovadoras. Ele não criou nenhuma delas, ele apenas está pegando coisas que são formas de falar, né, do sertanejo, e muitas vezes de qualquer um de nós, né? Algumas são mais do sertanejo mesmo, né, como é que a gente diz, da gema, né, a resolver-se, a riminar-se, impariar-se, né, mas nada disso ele está inventando, tá? Elas se legitimam, elas são legítimas porque estão presentes na língua e na identidade popular, né? Não é a questão do bom humor do eu lírico, né, que pode enganar também isso daí, mas não é isso que legitima as formas, tá? O poema é legítimo também porque ele é bem-humorado, mas percebam o que a questão está perguntando. Essas formas, juntinho, nós, talvez, legitimam-se na construção do texto. Então, percebam aí, quando isso cair no Enem, ele vai estar querendo trabalhar o quê? Variações linguísticas, preconceito linguístico. Quando cai um poema desse tipo, esse é o tema que vai estar na resposta de vocês. A resposta correta vai ter a ver com variações linguísticas e com preconceito linguístico, né? Então, quem marcasse aqui, ó, revelam as escolhas de um poeta não escolarizado, vai estar caindo numa espécie de preconceito linguístico, né? De achar que o cara só está se utilizando dessas formas porque ele não sabe escrever de outro jeito, né? Até para você poder escrever desse jeito, você já tem que saber, né? Porque ele está se utilizando perfeitamente inventando uma forma de escrever essas palavras, né, a partir da sonoridade delas. Isso já é uma sabedoria, né? Então, não são as escolhas de um poeta não escolarizado. Tanto a gente vai ver no caso do Patativa, em que, inclusive, o Patativa tem poemas como o Cante Lá Que Eu Canto Cá, e tem outras em português padrão, sonetos perfeitos, sem nenhuma variação regional. Então, eles escolhem porque sabem escolher, tá? Não é porque eu não sei escrever que eu vou compor um poema assim. Se você não sabe escrever, você vai compor um poema com outros tipos de erros ortográficos, né, que não necessariamente uma representação da forma como que se fala, né? Percebam isso. Então, dizer que seriam as escolhas de um poeta não escolarizado, a gente estaria recaindo num preconceito linguístico, tá? E torna a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros, claro que não é essa também. Então, a alternativa é essas formas legitimam-se na construção do texto porque estão presentes na língua e na identidade popular. Sempre que fala dessa questão da legitimação, né, por que são legítimas? Porque a gente fala, né? Isso é o que legitima uma forma de escrever, uma forma de cantar, uma forma de falar. Beleza? Então, deixa eu só para a gente exemplificar a questão da versificação. Pode ser tanto com esse, mas pode ser também com o do Patativa, fica mais fácil, porque ele já está aqui no meu aplicativo. Então, eu selecionei 3 respostas, achei ótimas as respostas de vocês, porque muitos não apenas reescreveram, mas interpretaram, né? Não apenas trouxeram para a norma culta, mas interpretaram a ponto de querer mudar o texto do Patativa, né, Nadson? O Nadson, e também teve aqui um exemplo da
da Giovana, que a gente vai comentar. Então, começando pela Mirella, que não corrigiu 2 estrofes, né, Mirella? Só 2 versos, mas tudo bem. Mas percebam essa diferença. 2 estrofes é o conjunto inteiro de versos, né? De 8, de 9, de 10, no caso. O verso é cada linha, tá? Mas eu trouxe a tua resposta porque eu achei muito interessante e de acordo com o que a minha mãe disse, né? Então, você foi buscar esse conhecimento na mãe, no pai, nas pessoas mais velhas que conhecem essas palavras pela experiência própria, né? Essa forma de falar. Então, nunca fez uma paioça, nunca fez uma cabana de palha, exatamente, uma cabana de paia, né? Ou simplesmente a gente pode escrever, a forma padronizada é palhoça, né? Nunca fez uma paioça, nunca fez uma palhoça, né? Ter almoço de feijão, isso aí, tem almoço de feijão, ou na verdade, ter almoço de feijão, porque exatamente ele está brincando com ele está jogando aquilo que a gente acabou de falar lá num dos conceitos, que no português a gente engole muitas vezes esse R, né? Então, ter almoço de feijão, a gente diz só ter almoço de feijão, ou no caso aí, ter almoço de feijão. Tudo bem, Daniele? Já estamos chegando ao fim aí, mas fiquem com a gente quem puder, porque vai ser a gente verificar aqui, ó, essas correções, essas interpretações que os colegas fizeram, e a gente vê essa questão da versificação, que vai ser importante aí para a atividade de vocês. Olha só. Se aí você teve estudo, aqui, ó. Se aí você teve estudo, vamos ver como é que ele separou isso? Se aí você teve estudo, acho que ele separa aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. Percebam, é interessante esse exemplo, né? Que nem sempre, quando 2 vogais vêm juntas, a gente vai juntar. Porque aqui tem um som muito forte, ó, aí. Então, eu não pronuncio de uma vez só se aí, se aí, se aí. Fica estranho, né? Então, é se, aí, você, te, vês, tudo, aí sim. Aqui eu junto. Essa é a grande dificuldade da contagem das sílabas poéticas. É perceber onde que na fala, na pronúncia, por isso que vocês vão ter que dizer esses versos de vocês em voz alta. Onde que isso eu pronuncio em uma sílaba só? Se aí você teve tudo, a gente junta mesmo, né? Se aí você teve estudo, se aí você teve estudo, eu junto, porque aqui, inclusive, a gente pronuncia apenas uma semivogal, né? Um i. Se aí você teve estudo, então eu junto. Aqui, Deus me ensinou tudo. Aqui, Deus me ensinou tudo. Separa aqui também. Aqui, Deus me ensinou tudo. Olha, aqui junta de novo da mesma forma do outro, né? Aqui, Deus me ensinou tudo. 7 sílabas, porque eu conto até a mais forte, né? Sem de livro precisar, olha aqui eu conto todas, porque sempre que eu termino no infinitivo, a sílaba mais forte vai ser a última, né? Tanto até que ele nem coloca o R, mas sim um acento, né? Sem de livro precisar, seria sem de livro precisar, mas a gente engole esse R na fala, né? Então, sem de livro precisar, aí vocês vão estar retomando a separação silábica que vocês estudaram tanto no ensino fundamental, juntando agora com essa questão da contagem das sílabas poéticas, né? Cante lá que eu canto cá. Olha só, que exemplo interessante. Cante lá que eu
que eu junto aqui. Canto, cá. Então, o poema do Patativa, ele é em redondilhas maiores. Uma forma que eu sugiro que vocês tentem, até mais fácil, mais popular, mais soa muito fácil, mais fácil do que em decassílabos, né? 7 sílabas poéticas. E aí não se preocupem se vocês vão errar nessa questão da elisão das sílabas, tentem fazer, o importante é isso, tá? Então aí o Nadson vai colocar aqui. Eu não sei por que ele escreve todas as palavras com a primeira maiúscula. Alguns alunos estão com essa mania de escrever sempre a primeira palavra com sempre a primeira letra maiúscula, né? Todas as palavras com a primeira letra maiúscula. Não sei de onde é que vocês tiraram isso, mas vamos em frente. Se aí você teve estudo, mas está errado, tá, gente? Não escrevam assim em qualquer situação mais formal, colocar todas as palavras com a primeira letra maiúscula, não façam isso. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar, muito bem, né? Colocou o R. Por favor, não mexa aqui, tá tirando aqui o acento do mexa, que de fato não tem. Por favor, né? Que ele colocava só o favor, que eu também não mexo aí. Aí ele fez uma interpretação aqui, né? Cante para lá, que eu canto para cá. Né? Não apenas está passando para a norma padrão, mas está reescrevendo o Patativa do Assaré, né, Nath? Aqui, tudo bem, fica com o mesmo sentido, né? Mas esse cante lá, que eu canto cá, não necessariamente é uma variação regional. Ele cabe na norma padrão. Cante lá, que eu canto cá. Cante para lá, que eu canto para cá, tudo bem. Vamos em frente. Agora tem uma outra aqui que eu quero chamar a atenção, que você tentou também mudar o verso do Patativa, e aí você diz outra coisa, né? Aí você diz uma outra coisa. Poeta, cantor de rua que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Aí você colocou poeta, cantor de rua perfeito que na cidade nasceu, cante na cidade que é sua, que eu canto no sertão que é meu. Percebam que isso você não precisava alterar, porque está perfeito, e com essa alteração você acaba mudando o sentido do poema, né? Uma coisa é você cantar a cidade e cantar o sertão, outra coisa é você cantar na cidade e eu cantar no sertão, né? A cidade aqui é o tema, o sertão é o tema do poema. Quando você coloca você está dizendo que ele é o lugar onde o poeta canta, né? Então, cante na cidade que eu canto no sertão. Muda o sentido, percebe? Aqui, a cidade e o sertão são o tema. Quando você coloca esse em a, que fica a cidade e o sertão passam a ser o lugar onde o poeta está. E isso muda o sentido do verso. Uma coisa é eu cantar a cidade, outra coisa é eu cantar na cidade. Eu posso estar na cidade e cantar o sertão, né? Eu posso estar no sertão e cantar a cidade, né? Percebam essa mudança de sentido que o Nadson colocou aí no poema. E vamos em frente. Você teve educação. Só para a gente continuar aqui na versificação. Você teve educação. Aqui, obviamente, eu conto até a última sílaba, né? Educação! A sílaba tônica é a última, então eu conto até o final. Educação, né? Educação, a sílaba que eu grito, é a sílaba tônica, né? E aqui eu junto. Você teve educação, né? Aprendeu muita ciência, etc. E aí a Giovana foi corrigir direitinho. Você teve, corrigir entre aspas, né? A gente está fazendo uma tradução, digamos assim, de uma variação regional para uma variação culta. Não estamos dizendo que o Patativa está errado, ele estava fazendo completamente de propósito um poema na linguagem do sertanejo, né? Com todo o sentido extremamente legítimo, né? Para a gente usar lá a expressão do Enem. Mas aí a gente estava se utilizando desse momento para trabalhar
a variação padrão, a revisão textual, né? Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão não tem boa experiência, né? Nunca fez uma cabana ou uma palhoça, nunca trabalhou na roça, não pode conhecer bem. E aqui a Giovana até mudou o adjetivo, né? Pois nesta penosa vida, virou pois nesta desagradável vida. Muito bem, Giovana. Só lembrando que penosa existe no dicionário, tá? Não é uma variante regional que não esteja dicionarizada, tá? Então nem precisava substituir, mas perfeito, você colocou um sinônimo, né? Só quem provou da comida sabe o gosto que ela tem. Achei interessante essas mudanças que vocês fizeram de interpretação do poema, né? E não apenas de mudança da variação regional para a variação padrão. Essa daqui foi a melhor para a gente fechar, né? Para a gente cantar o sertão, você colocou para a gente falar sobre o sertão, que aí você está mudando o sentido do verso também, né? Mas o que eu quis dizer que foi a melhor é a última aqui, a da Pragata Currelepe, né? Precisa morar nele. Seu almoço de feijão, não, aqui seria ter almoço de feijão, e o jantar de mungunzá, né? Mucunzá, ele escreve, você colocou aí na forma dicionarizada, mungunzá. Vive pobre sem dinheiro, escondido dentro do mato, socado dentro do mato, virou escondido dentro do mato, de apragata com relepe, de chinelo escorregadio. Achei ótimo essa tradução, essa alteração, né? De apragata com relepe para de chinelo escorregadio, pisando em riba do estrepe, pisando em cima do espinho, brocando a unha de gato, aí você colocou furando o espinho, né? A unha de gato é de fato um espinho, né? E aí brocando seria quebrando, né? Quebrando esse espinho talvez seja melhor do que furando o espinho. Mas excelente a interpretação da Giovana, do Nadson e de todo mundo aí que fez essa atividade. É isso, gente, já estamos estourando o nosso tempo. Quero agradecer a participação de vocês e coloque um nomezinho aí no chat para a gente registrar. E vou postar lá a gravação e essa solicitação poética para concluirmos o nosso diário de leitura. Beleza, gente? Forte abraço e até a próxima. Na próxima semana, na terça e quarta, vai ter provavelmente uma reunião pedagógica. Não sei se é para a gente fazer alguma postagem ou não, mas se tiver, aí vai ser uma videoaula sobre exatamente essa questão da comunicação oral e escrita, que é dando continuidade à questão das variações linguísticas, a variação diafásica que a gente falou, né, ou também chamada de diamésica, porque o texto vai mudar de acordo com o meio, né, em que ele se manifesta. Mas é isso. Beleza? Ok. Interromper aqui a gravação.